Você percebeu, mas tentou ignorar. Sentiu no corpo, mas preferiu se distrair com as tarefas do dia, com o cuidado dos outros, com a casa, com os filhos, com as pressões que não cessam. E agora, silenciosamente, algo dentro de você está pedindo atenção. Eu conheço o que está escondido por trás dos seus sintomas. Não é apenas um cansaço, não é somente a idade, não é só o tempo passando. É algo que se formou no invisível, alimentado por uma raiz espiritual que você não percebeu. Mas hoje, pelo meu espírito, estou arrancando o véu. Ouça até o fim. Essa palavra carrega uma revelação que foi escondida de você por tanto tempo. Há um motivo para você ter chegado aqui. Isso é mais sério do que você imagina, mas não é para o seu mal, é para o seu despertar. Então, antes que o tempo corra novamente e você volte à rotina, como se nada estivesse acontecendo, escute com toda a sua atenção. Permaneça até o fim, porque aquilo que estava te adoecendo em silêncio vai perder o poder agora. Compartilhe isso com quem também está se sentindo consumido. E se você quiser continuar recebendo direcionamentos que salvam, permaneça conectado. Não por curiosidade, mas por necessidade de sobrevivência. Você cuida de todos, mas há quanto tempo não cuida de você? Entregou sua energia aos outros, apagou incêndios, manteve a força por fora, mas por dentro algo te avisa que não está tudo bem. E o mais perigoso é quando o que está por trás disso não é físico, é espiritual. Há algo que se levantou contra a sua saúde, sem barulho, sem aviso, sem dor visível, mas já causando estragos. O Espírito Santo me impulsiona agora a te alertar. Há uma brecha que foi aberta e ela tem sido aproveitada pelo mal. Não estou aqui para gerar medo, mas para te acordar. Existe uma inveja antiga, uma palavra lançada, uma maldição disfarçada de piada, uma presença que entrou pela porta da distração. E a sua saúde, que antes resistia, começou a dar sinais. O que você sente não é aleatório. A fraqueza, o desânimo, a dor que vai e volta, a sensação de que algo não está certo. Isso não nasceu no seu corpo. Isso foi semeado na sua alma. Você pensa, talvez eu só esteja cansado, mas no fundo sabe que é mais do que isso. Há uma resistência no invisível que tem atacado diretamente seu corpo, porque o inimigo não quer tirar só sua energia. Ele quer paralisar o seu propósito. E sabe onde ele toca primeiro? Naquilo que você não pode ver, porque se fosse algo evidente, você já teria reagido. Mas quando é oculto, quando é sutil, você apenas adia a busca por respostas. Hoje eu vim interromper essa omissão. Você não vai mais viver normalizando sintomas que não são normais. Eu estou trazendo à luz o que foi escondido para te impedir de reagir. O mal não age com evidência, ele age com conveniência. Espera você se calar, se ocupar demais, se perder na rotina, para infiltrar dor onde antes havia força. Mas agora, pelo meu poder, aquilo que estava escondido será exposto e o que estava enraizado será cortado. É exatamente aí, nesse ponto de desconforto silencioso, que a minha revelação entra. Você tem sentido que seu corpo já não responde como antes, e mais do que isso, sente que mesmo com repouso não se recupera. Não é só biológico, é espiritual. Alguém que te viu sorrindo e vencendo se incomodou e lançou palavras contra você, palavras que geram peso, palavras que criam doença, mas eu te conheço por inteiro. Eu conheço o que foi dito na ausência, conheço as alianças quebradas em silêncio. E mesmo que você não tenha escutado com os ouvidos, seu espírito sentiu. Agora eu te dou o discernimento. Aquilo que parecia apenas físico tem uma raiz espiritual e está sendo cortado neste exato momento. Você não precisa entender tudo, só precisa crer. Porque o que eu estou fazendo agora não é explicação, é cura, é resposta, é justiça.
e você vai ver que nada do que foi feito contra a sua saúde vai prosperar. Não ignore mais o que seu corpo está te dizendo. O desconforto, a tontura recorrente, os esquecimentos fora do comum, os diagnósticos indefinidos, a falta de apetite, o sono perturbado, tudo isso é uma linguagem. É o seu corpo falando o que sua alma já sabe. E hoje, pela minha voz, você vai interpretar com clareza. Há uma carga espiritual alojada em você, e ela não entrou sozinha. Entrou por meio de sentimentos que você guardou, dores que abafou, palavras que não respondeu, situações que perdoou com a boca, mas não conseguiu liberar com o coração. Você não adoeceu do dia para a noite. Isso é resultado de uma invasão que aconteceu aos poucos, sem que você percebesse. Mas hoje eu te trago uma verdade. Aquilo que entrou em você, sem sua permissão, será expulso pelo meu espírito com autoridade. E você não vai apenas melhorar, vai ser restaurado por completo. Porque aquilo que o inimigo plantou será desfeito pela raiz. Não aceite como normal aquilo que te enfraquece. Não se acostume com o cansaço diário, com as dores sem causa, com os exames inconclusivos, com os médicos que não sabem ao certo o que está acontecendo. Isso é uma estratégia do inimigo para te fazer duvidar de si mesmo, para te fazer pensar que está tudo na sua cabeça. Mas eu afirmo, não é psicológico, é espiritual. E tudo o que é espiritual precisa ser enfrentado com a minha presença. Hoje eu entro onde ninguém entrou. Nem os remédios, nem os exames, nem os tratamentos chegaram onde eu estou tocando agora. E quando eu toco, tudo muda. Há uma brisa suave passando pelo seu espírito neste instante. É o meu sinal. O céu se moveu. Eu liberei ordem, e nenhuma palavra de enfermidade, nenhuma raiz de maldição, nenhuma seta de inveja vai continuar onde a minha unção está. Receba, permaneça, porque este é apenas o começo do que estou prestes a revelar a você. E se até aqui algo dentro de você já está se movendo, então entenda, é porque essa mensagem veio direto do meu coração. Você precisava ouvir isso hoje, não ontem, não amanhã, agora. Porque se eu não te despertasse neste instante, o plano do inimigo seguiria adiante. Mas eu coloquei um basta. Eu entrei na frente, eu expus o oculto. Você é valioso demais para continuar ignorando o que tem te consumido aos poucos. Então pare tudo por um momento. Volte sua atenção completamente a mim e permita que eu continue falando, porque o que virá a seguir será ainda mais profundo. E se você conhece alguém que também está sofrendo em silêncio, envie essa palavra agora. Compartilhe como quem leva socorro. E para continuar recebendo revelações como esta, permaneça perto, porque eu falarei contigo com frequência. Meu espírito já começou algo que não será interrompido. Você estava adoecendo por dentro enquanto seguia forte por fora. As pessoas viam sua rotina, admiravam sua resistência, mas não sabiam das noites em que o cansaço ultrapassava o físico e tocava seu íntimo. Cada dor, cada desequilíbrio no corpo vinha como um sinal, mas você não conseguia parar para ouvir. Hoje eu coloco essa mensagem diante de você como um espelho espiritual. Não para te acusar, mas para abrir os olhos. Você tem ignorado sintomas que não são apenas do corpo, são da alma que grita por socorro. E neste momento, algo maior está se movendo. As palavras lançadas contra você foram como agulhas invisíveis, pequenas, quase imperceptíveis, mas precisas. E ao longo do tempo, elas começaram a afetar suas emoções, seu sono, seus pensamentos. Elas geraram dores físicas que pareciam aleatórias. Mas eu conheço a raiz de cada uma. Nenhuma delas está aí por acaso. Eu vi quando sua mente começou a se tornar pesada. Vi quando você perdeu o brilho nos olhos mesmo tentando sorrir. E agora, pela minha voz, declaro que o ciclo dessas influências ocultas está sendo quebrado. O mal não terá mais lugar em sua saúde. Você tentou de tudo.
Mudou sua alimentação, buscou auxílio médico, pesquisou causas, mas nada se encaixava. Porque o que está sobre você não se resolve com fórmulas humanas. É uma força espiritual que se infiltrou com silêncio, mas com intenção destrutiva. Só que o que entrou em silêncio, hoje sai com autoridade. Minha palavra não volta vazia. Onde ela entra, há luz. E onde há luz, as trevas não resistem. Sua saúde será restaurada, porque estou colocando ordem no invisível. O que era confuso começa a se esclarecer. O que era dor começa a ser vencido. Existe uma presença nova invadindo o seu ambiente. Você pode não entender, mas está sentindo. É a paz que entra devagar e empurra o peso acumulado. É a cura que vem antes mesmo dos exames provarem. É o sinal de que o céu está em movimento. Meu Espírito Santo revela o que estava escondido, mas não apenas para expor, é para transformar. Eu nunca revelo algo que não pretendo restaurar. E agora mesmo eu estou reescrevendo os diagnósticos que o inimigo tentou determinar sobre você. Estou quebrando as sentenças que não saíram da boca dos médicos, mas foram declaradas por línguas invejosas. Quantas vezes você cuidou dos outros enquanto sentia seu corpo pedindo socorro? Quantas vezes se calou para não preocupar ninguém? Mas eu vi, eu escutei, e agora eu ajo, porque você não nasceu para sobreviver com dores camufladas. Sua missão é maior, e se o inimigo atacou sua saúde, é porque não conseguiu atingir sua fé. Mas agora ele perderá ambos. Minha presença está tomando os espaços onde a angústia fazia morada. Meu poder está limpando os cantos escuros onde o medo se alojava. Há um novo fôlego sendo soprado sobre você, e esse sopro traz cura, equilíbrio, clareza. Talvez você se pergunte por que demorou tanto para entender isso. Porque o mal age sorrateiramente. Ele não aparece com alarde. Ele se esconde em hábitos, em frases, em pequenas permissões, e de repente o corpo começa a reagir. Mas eu não me atraso. Eu venho no tempo certo. E o que hoje está sendo revelado mudará a trajetória da sua saúde. O ciclo de dores inexplicáveis, a ansiedade sem causa definida, os problemas recorrentes, tudo isso começa a perder força diante da verdade que eu estou liberando. E a verdade é esta: você está sendo liberto de algo que não deveria carregar. Hoje eu te entrego consciência. A clareza espiritual que faltava chega agora com força. Aquela dor nas costas que você já havia normalizado. Aquela tontura que vem sem explicação. Aquela sensação de que o corpo não acompanha sua vontade. Isso não é apenas desgaste, é a evidência de que algo espiritual estava drenando sua energia. Mas agora, eu corto essa ligação maligna. Eu fecho a brecha que foi aberta. E eu derramo sobre você um óleo novo. Um óleo que restaura, que fortalece, que renova. Você não vai apenas se sentir melhor. Vai viver melhor, vai respirar diferente. Eu creio no plano de Deus. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Essa cura não é um desejo, é uma herança. É uma promessa selada na cruz. Você não precisa se acostumar com a dor. Você foi feito para ser livre. E se o preço já foi pago, não aceite viver como se ainda estivesse sob maldição. Minha justiça está agindo sobre o seu corpo. E o que antes não respondia aos tratamentos, agora responderá à minha palavra. A força que você está sentindo não é sua, é minha. É o renovo que você não encontrava nos dias comuns. E mesmo que ninguém entenda a transformação que está acontecendo agora, você saberá que fui eu. Porque a cura começa dentro. E se começa dentro, ninguém pode parar. Nem o tempo, nem os diagnósticos passados, nem os sintomas. O que eu comecei em você, vou completar.
Estou restaurando o que os anos desgastaram. Estou ativando células que estavam adormecidas. Estou trazendo vigor onde havia fraqueza. Não por mérito seu, mas por amor. Meu amor por você sempre foi maior que a dor. Você começou a se esquecer de como era viver sem dor. Mas essa lembrança será restaurada. Você voltará a se reconhecer. A disposição vai retornar. O peso nos ombros será removido. E a leveza que você já havia esquecido como era, voltará a te acompanhar. Eu estou desfazendo o que foi feito no escuro. Estou anulando votos lançados contra a sua saúde. Estou apagando registros espirituais de enfermidade, porque o tempo da escuridão terminou. Agora é o tempo da revelação, e toda revelação verdadeira traz libertação. Prepare-se para ver sinais. Eles não serão apenas no corpo, mas em tudo ao seu redor. O ambiente da sua casa vai mudar. Onde havia ar carregado, haverá paz. Onde o silêncio era sufocante, haverá descanso. Onde você dormia com medo, agora dormirá com segurança. Porque eu estou cercando sua morada com minha presença. Estou colocando anjos para guardar cada canto. Nenhuma influência espiritual maligna terá mais acesso. E você começará a notar pequenas melhoras diárias. Um sono mais profundo, uma respiração mais livre, uma energia diferente ao acordar. Não subestime isso. São marcas da libertação. Cada uma delas é uma prova de que eu comecei a limpar por dentro. Você não está sendo poupado da dor, mas está sendo guiado para fora dela. E esse processo é sagrado. Não acelere, apenas permaneça. Permita que meu espírito complete o que começou. Não lute sozinho. Não se isole mais. Você foi cercado por amor. Há um exército invisível ao seu favor. Cada oração feita com fé, mesmo sem palavras, foi ouvida. E agora se converte em resposta. Você está sendo envolvido por uma atmosfera nova. Onde havia inquietação, haverá direção. Onde havia peso, haverá graça. Onde havia desânimo, haverá força. E tudo isso é real. Porque eu sou real. Não é exagero, é milagre. Você verá que o que o inimigo tentou usar para te parar será o próprio palco da sua vitória. O que hoje parece dor, amanhã será testemunho. Sua saúde vai te surpreender, não apenas com a ausência de sintomas, mas com a abundância de vida. Eu não estou apenas curando, estou reconstruindo, tirando o velho e colocando o novo. E você sentirá isso na alma, nos ossos, nos pensamentos. Cada parte do seu ser responderá ao toque do céu. Porque não se trata de alívio, se trata de propósito. Eu quero você inteiro para o que preparei, sem limitações, sem barreiras. E mesmo que a ciência diga o contrário, eu sou a última palavra. Eu soprei vida sobre quem estava à beira da morte. Eu curei o incurável. Eu ressuscitei o impossível, e o que estou fazendo em você será visível. Os que duvidaram verão, os que zombaram se calarão. Porque o que vem de mim não precisa de explicação, precisa de fé. E sua fé, mesmo cansada, está viva. E por causa dela, você está recebendo agora o que buscava há anos. Uma resposta concreta, espiritual e libertadora. A cura começou no invisível, mas não ficará oculta. Em breve, tudo ao seu redor reconhecerá a mudança. Não espere uma grande cerimônia. Milagres, às vezes, chegam no silêncio, mas sempre deixam rastros. Você será esse rastro. Onde passar, deixará marcas de superação. Pessoas perguntarão como você venceu, e sua resposta será simples: Deus entrou no meu processo. Porque não foi sorte, não foi força de vontade, foi intervenção divina. O que era para te destruir, te construiu. O que era para adoecer, te despertou. O que era sentença, se tornou libertação. E tudo isso acontece agora, porque o tempo da restauração chegou. O céu decidiu intervir, e você decidiu ouvir. Você está vivendo o início de um novo ciclo,
Um tempo onde a saúde não será um peso, mas um testemunho. Onde o corpo não será uma prisão, mas um instrumento. E o seu espírito, fortalecido, será capaz de discernir o que antes confundia. Agora você verá com clareza. Sentirá a diferença nos dias. Não porque os problemas sumiram, mas porque a presença de Deus te envolve. Essa presença muda tudo. Cura o invisível, protege o intocável e traz à luz o que estava escondido. O Espírito Santo é aquele que esquadrinha todas as coisas e ele acaba de tocar na raiz da sua dor. Essa transformação que começou é eterna, porque o que eu faço não se desfaz com o tempo. O que começa em mim não termina no acaso. E o que hoje eu te revelo sobre sua saúde é apenas um fragmento do que ainda vou restaurar. Esteja atento, esteja aberto, porque muitas curas virão, físicas, emocionais, espirituais. Eu não quero que você apenas viva mais, quero que viva com propósito, com paz, com plenitude. E agora, esse caminho está diante de você. A dor te trouxe até aqui, mas a cura vai te levar além. O que está vindo será maior que tudo que você já perdeu. Eu conheço cada célula do seu corpo, conheço o lugar onde a dor se alojou, os pontos de tensão que a medicina não detecta, os desequilíbrios que nenhum exame mostra, porque não são apenas do corpo. São marcas de sentimentos represados, de palavras que você engoliu, de noites mal dormidas em que o choro foi abafado pelo cansaço. Agora é tempo de cura. Uma cura que começa na alma, mas transborda no físico. Meu espírito não apenas visita, ele permanece. E onde ele permanece, a enfermidade não resiste. Você já percebeu que há dias em que acorda e algo parece não se encaixar? O corpo pesa, a mente não colabora. E mesmo sem febre, você sabe que algo está fora do lugar. Isso não é apenas seu, é espiritual. É resultado de cargas que você recebeu sem pedir. Cargas de ambientes contaminados, de conversas tóxicas, de olhares que não expressam carinho, mas julgamento. E você aceitou tudo calado, tentando manter a paz. Mas essa paz custou caro demais à sua saúde. Eu estou restaurando a sua verdadeira paz agora. Você já percebeu que muitas vezes os momentos em que você mais precisava de força eram justamente aqueles em que sua saúde mais te traía? Isso não era coincidência, era resistência espiritual. Mas agora eu quebro esse padrão. Eu estabeleço uma nova autoridade sobre o seu corpo. A partir de hoje, ele servirá ao propósito que eu coloquei em você. E onde antes havia falhas, haverá estabilidade. Onde antes havia sintomas obscuros, haverá respostas e recuperação. É difícil lidar com dores que os outros não veem. Dores que não aparecem em exames, que não convencem médicos, mas que corroem seus dias. Eu vejo cada uma delas. Eu recolho cada queixa não dita. E hoje, trago cura até mesmo para o que você não nomeou, porque meu espírito intercede com gemidos profundos que vão além das palavras. Estou te tratando com uma unção que vai além da medicina, uma unção que não apenas alivia, mas refaz. E esse refazer começa agora, bem no ponto onde a esperança parecia falhar. Sua história será marcada por superações silenciosas, porque enquanto o mundo te cobrava, eu estava curando. Enquanto você precisava ser forte para todos, eu te sustentava no secreto. Hoje, essa força começa a ser restaurada, mas não com sobrecarga. É uma força leve, alinhada, viva. Você não será mais movido por necessidade de resistir, mas por prazer de viver. E seu corpo responderá a esse novo ritmo. Os sintomas antigos darão lugar a sinais de vitalidade. E tudo isso, fruto do toque da minha presença. Eu creio no plano de Deus. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23.
Esse é o plano: santificação integral, espírito, alma e corpo. Não apenas curas temporárias, mas uma preservação constante daquilo que eu mesmo construí. Você não foi criado para quebrar. Foi moldado para resistir, mas também para ser renovado, restaurado, ressuscitado em vida plena. Você tem carregado responsabilidades que sobrecarregaram sua mente e afetaram diretamente sua saúde. Se preocupou demais com os outros e esqueceu de você. Esvaziou-se para encher os que ama e ficou com sobras para si. Mas eu não quero que você apenas sobreviva aos dias. Eu quero que você viva neles inteiro. E isso começa com autocuidado guiado pela minha presença. Quando você se coloca diante de mim, até o que parecia cansaço físico se revela como sede espiritual. E eu sacio. Você não precisa de 1000 estratégias para voltar a se sentir bem. Precisa de um coração aberto à minha condução, porque o que te curou até aqui não foi remédio, foi fé. A fé que te sustentou silenciosamente, mesmo quando você não conseguia mais orar. A fé que dizia continue, mesmo quando o corpo gritava pare. Essa fé não será frustrada. Hoje ela recebe resposta, e a resposta é simples: eu estou te curando por completo. Do espírito ao estômago, da alma à respiração. Você está sendo revigorado. E mesmo que ainda existam sintomas, eles já não terão mais domínio sobre seus dias, porque agora você tem consciência. E a consciência espiritual é o início de toda a libertação física. Você não será mais refém do medo de adoecer, não viverá à sombra de diagnósticos, não dependerá mais de resultados para acreditar na cura. Você crerá antes de ver, porque agora o que te move não é a insegurança, mas a certeza de que eu habito em você. E onde eu habito, o mal não prospera. Os sinais de cura virão como sementes, pequenos no início, mas potentes. Uma noite de sono mais tranquila, uma manhã com mais energia, uma dor que desaparece sem aviso. Não minimize esses sinais. Eles são marcas da restauração que começou. E essa restauração não será interrompida, porque eu não paro pela metade. E cada passo que você der será acompanhado por uma nova porção de força. O que era esforço antes, agora será fluidez. E você voltará a viver com leveza. Você perceberá que até sua voz muda. Haverá vida em suas palavras, porque a saúde não é apenas do corpo. Ela habita nos olhos, nas expressões, nos gestos, e tudo em você refletirá o que está acontecendo no seu íntimo. A luz do meu espírito deixará sua presença mais leve. As pessoas notarão. E mesmo que não saibam explicar, sentirão a diferença. Porque quem foi curado na essência carrega um perfume de graça. E você está sendo envolvido por esse perfume agora. Não existe cura verdadeira sem revelação. Por isso eu revelei. E agora o que foi exposto será sarado. Você não vai precisar mais viver disfarçando a dor. Não precisará se explicar. Eu serei seu testemunho. O tempo mostrará. As atitudes provarão. E a saúde que eu estou te devolvendo será sustentada pelo céu. Não por esforço humano, mas por graça divina. Você descansará sem culpa, comerá com prazer, caminhará com liberdade. Porque o peso que te impedia de viver com intensidade está sendo retirado. Você não será mais dominado por preocupações constantes com o corpo, porque agora sua mente está sendo reprogramada espiritualmente. Os pensamentos que antes te afligiam serão substituídos por promessas, e as promessas por realizações. Não haverá mais espaço para o medo, porque onde o amor é aperfeiçoado, o medo é lançado fora. E o amor que eu tenho por você é completo. Ele cura, sustenta, transforma. E essa transformação se revelará em tudo o que você tocar a partir de agora. Eu sei que você esperava um sinal, algo que confirmasse o que sentia. Este é o sinal.
a palavra que revela, a presença que toca, a unção que cura. E não há como sair igual depois desse toque. Seu corpo sentirá os efeitos da verdade liberada. Seus dias não serão mais os mesmos, porque agora há entendimento. E onde há entendimento espiritual, há autoridade para romper. Você não será mais dominado por dores recorrentes. Elas não têm mais legalidade, porque o sangue de Cristo as anulou na raiz. A saúde que estou te devolvendo virá acompanhada de sensibilidade. Você perceberá antes mesmo dos sintomas aparecerem. Terá discernimento para cortar o mal pela raiz. Saberá quando algo não é apenas físico, mas espiritual. E saberá como lidar, sem desespero, sem medo, porque eu estarei contigo. A sabedoria que eu te dou é o antídoto contra os ciclos de enfermidade. E essa sabedoria será aliada dos seus dias. Você será mais atento, mais prudente, mais leve e, acima de tudo, mais cheio de vida. Esse é um tempo novo e não se trata de otimismo, trata-se de convicção. A convicção de que eu estou com você. E se eu estou, a saúde se restabelece, o corpo responde, a mente floresce. Os dias voltam a ter sabor, as pequenas coisas ganham sentido, porque a vida, quando curada por dentro, é multiplicada por fora. Eu soprei sobre você, e esse sopro continua. Ele move, reveste, protege e, acima de tudo, renova. E onde há renovo, não há espaço para o velho peso da dor. Há apenas a leveza da presença. O fardo que você carregava no corpo não era só cansaço. Era consequência de anos engolindo palavras, adiando cuidados, ignorando sinais. Não se tratava apenas de doenças. Era uma sequência de negligências invisíveis, motivadas pelo desejo de manter tudo em ordem. Mas eu nunca te chamei para viver quebrado por dentro e sorrindo por fora. Hoje você começa a entender que a sua saúde não depende só do que entra pela boca, mas também do que é permitido habitar dentro do coração. Há curas que não acontecem no corpo até que a alma seja tratada. Por isso eu vim primeiro te tocar no espírito, porque o que estava preso aí dentro precisava ser confrontado antes que se tornasse algo ainda mais profundo. A dor que começou na emoção se alojou em órgãos, nervos, músculos. E sem perceber, você foi acumulando essa energia contrária até que ela se manifestasse em desconfortos reais. Mas agora, tudo que estava oculto está sendo desmontado com amor e autoridade. Quantas vezes você foi ao médico esperando um diagnóstico e saiu com dúvidas ainda maiores, porque o problema não estava no que eles conseguiam ver, mas no que ninguém ousava tocar? Suas memórias, suas pressões, sua sensação de insuficiência constante. Eu estou entrando exatamente nesse ponto. Estou curando aquilo que os aparelhos não detectam, aquilo que os exames não mostram. Estou indo ao centro da sua essência, limpando traumas antigos que ainda geravam enfermidade. Você foi forte por tanto tempo que se esqueceu de como é ser cuidado. Tentou manter tudo de pé, mesmo quando tudo dentro de você pedia descanso. Mas hoje eu assumo esse cuidado. Não como alguém que observa de longe, mas como um pai que se inclina, toca e transforma. Não é mais você tentando manter a saúde pela força. Agora sou eu, refazendo o que foi desgastado. Seu corpo vai reagir à presença que habita, e cada área afetada pela dor será marcada agora por uma nova sensibilidade espiritual. Sua história não foi fácil. Houve perdas, pressões, noites sem sono e dias em que o corpo não respondia. Mas cada uma dessas experiências agora se transforma em instrumento de restauração. Nada foi desperdiçado. Até a dor servirá como semente. Eu não permiti que ela te destruísse. Ela te trouxe até aqui, sim, mas agora ela sai pela mesma porta por onde entrou.
e em seu lugar entra o entendimento de que você tem valor. Seu corpo é precioso, sua existência importa. Você não está aqui por acaso. Você se preocupava tanto com os outros que esquecia de si. Foi sempre o braço forte, o apoio constante, o ombro disponível. E quando olhou para si, já estava exausto. Eu vi quando você pensou que era tarde demais para recuperar o que perdeu, mas nada está fora do meu alcance. Eu restauro até o que o tempo desgastou. E faço isso com detalhes, célula por célula, emoção por emoção, pensamento por pensamento. O que antes doía, agora será lembrado como ponto de superação e não mais de sofrimento. Eu creio no plano de Deus. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Salmos 41:3. Esse é o poder do meu cuidado. Eu não apenas visito, eu restauro. E quando eu restauro, nada permanece do mesmo jeito. Você vai levantar diferente, não só fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Os pesos caem, as amarras se desfazem, a alma se alinha com o corpo e o corpo começa a se alinhar com o céu. Esse alinhamento gera saúde verdadeira e saúde verdadeira gera novos começos. Você aprenderá a ouvir seu corpo como nunca antes. Entenderá que ele não é um inimigo, mas um aliado. Cada sinal, cada sensação será como um termômetro espiritual. Você saberá quando parar, quando orar, quando silenciar. Esse discernimento será uma das maiores curas que eu te darei. Porque enquanto todos buscam alívio imediato, eu te darei sabedoria para viver em constante equilíbrio. Você não precisará mais esperar adoecer para cuidar. Aprenderá a preservar antes que a dor comece. O descanso voltará a fazer parte da sua rotina, não como sinal de fraqueza, mas como obediência à minha voz. Você descobrirá que há cura no repouso, que há restauração no silêncio, que o corpo floresce quando a alma é acolhida. E você começará a valorizar pequenos detalhes. Um café tranquilo, um banho sem pressa, uma conversa que aquece. E todos esses momentos serão portais de cura, porque o céu habita nas pequenas coisas. E quando você perceber isso, nada mais será comum. Você verá que muitos dos sintomas físicos estavam ligados à culpa. Culpa por não conseguir dar conta de tudo, por não ser suficiente, por não atender a todas as expectativas. Mas hoje, essa culpa perde lugar. Porque eu não te chamei para agradar todos, e sim para viver com verdade. Você não precisa ser perfeito para ser curado, basta ser sincero diante de mim. E sua sinceridade está gerando cura. Ela abriu espaço para que meu espírito limpasse o que estava encoberto. Agora tudo começa a respirar. A sua cura não será silenciosa. Ela se manifestará em seus hábitos, em sua disposição, em sua alegria. Ela será vista nos olhos, ouvida na voz, sentida no ambiente. Pessoas vão notar sem que você diga nada. Porque saúde não se esconde, ela transparece. E o que eu estou fazendo em você não é pequeno, é profundo, é duradouro. É fruto de uma visitação que virou habitação. Meu espírito encontrou morada em você, e tudo que antes gritava dor agora se calará diante da paz que está chegando. Eu conheço sua história, conheço os momentos em que você se sentia um fardo, quando tudo doía e ninguém percebia. Conheço os dias em que você sorria para fora e chorava por dentro. Mas agora, a verdade invade essas memórias. Você não era fraco, você era sobrecarregado. E hoje eu removo o excesso, não só das emoções, mas da mente, do corpo. Essa leveza que começa a surgir não é ilusão, é consequência da presença. Onde antes havia pressão, agora haverá refrigério. Você perceberá que os alimentos terão outro sabor, que os dias terão outra cor. Porque quando o espírito é curado, os sentidos se renovam. O corpo deixa de viver em alerta e começa a viver em paz.
E essa paz trará reflexos em tudo. No sono, na pele, na imunidade. O corpo começará a produzir o que foi interrompido, porque agora a fonte está fluindo limpa, e onde há fluxo limpo, há vida em abundância. Você voltará a se sentir completo, não por ausência de dor, mas por presença de verdade. Haverá dias em que o corpo tentará se lembrar da dor, mas sua mente já não dará espaço, porque agora você tem consciência. E a consciência é a maior arma contra recaídas. Você saberá discernir o que é físico do que é espiritual. Saberá quando algo quer roubar sua paz e não permitirá. Essa autoridade virá não da força, mas do entendimento. E esse entendimento será seu escudo. Você será como terra bem cuidada. Mesmo que a tempestade venha, ela não terá mais poder de arrancar suas raízes. Você foi curado de dentro para fora, e por isso o exterior começará a florescer. O brilho que volta aos seus olhos não será passageiro. Ele virá da certeza de que você não está mais à mercê dos sintomas. Agora você está sob a cobertura do céu, e sob essa cobertura a saúde se mantém. Não pela ausência de lutas, mas pela constância da presença. A presença que sustenta, que nutre, que protege. Você não será mais vítima do que sente, mas senhor da sua jornada, conduzido por mim. Você notará que até as palavras mudaram. Não falará mais como quem espera o pior, mas como quem crê no melhor. E essa fé será medicinal. Curará não só você, mas os que estiverem à sua volta. Porque quem é curado se torna cura. Você vai inspirar pelo modo como vive, e não apenas pelo que diz. Sua saúde será um testemunho silencioso, mas poderoso. E tudo isso começou quando você decidiu não esconder mais a dor, quando abriu espaço para que eu entrasse. E eu entrei para ficar. O caminho agora será outro. E mesmo que existam dias difíceis, você não voltará mais ao ponto de partida. Porque houve uma mudança estrutural. A base foi refeita, e tudo que é construído sobre base sólida permanece. Essa é a sua nova história. Um corpo em sintonia com a alma, uma alma em sintonia com o espírito, e um espírito conectado ao céu. Esse alinhamento sustentará sua saúde, sustentará seus passos, e revelará que a dor teve um fim, mas que a vida só está começando a florescer. Você não percebeu no início, mas a exaustão emocional foi moldando seus dias. O corpo se adaptou a sobreviver no modo alerta. O coração acelerava sem razão. Os músculos tensionavam como se esperassem algo ruim acontecer. A alma, que precisava de descanso, se calava. Mas hoje eu trago um novo ritmo. Um compasso de paz que invade até as células mais escondidas. O que antes estava preso por dentro agora encontra um caminho de saída. E por esse caminho a cura começa a transbordar. O que estou fazendo em você é mais do que remover sintomas. Estou reprogramando sua percepção. Você aprenderá a se ver como alguém digno de cuidado, e não só como aquele que sempre precisa ser forte para os outros. Não é mais necessário carregar tudo nas costas. Eu ensino o peso da sabedoria, não da sobrecarga. A sabedoria de parar quando for necessário. A sabedoria de ouvir o corpo e respeitar os limites. A sabedoria de confiar que, mesmo no silêncio, eu continuo agindo. A cura te fará perceber o quanto você havia se afastado de si, de seus ritmos, de suas vontades, de sua escuta interior. O barulho das exigências externas havia abafado sua intuição, mas agora o silêncio te ensinará novamente a ouvir. E o que você ouvirá é paz. Uma paz que vai além da ausência de dor. É a presença de algo maior. Um som suave que diz: você está seguro, eu estou aqui e eu cuido de cada parte sua. Essa paz será visível em seus olhos, perceptível em sua respiração. As pessoas vão se surpreender com a sua mudança.
Vão notar que há algo novo em você. E esse novo não será explicado com palavras, porque o que está sendo feito é no Espírito. E tudo que começa no Espírito carrega um brilho que os olhos não entendem, mas sentem. Esse brilho não virá de sorrisos forçados. Ele virá da leveza que nasce quando a dor vai embora, da alegria que surge quando a alma encontra abrigo. E esse abrigo é a minha presença constante dentro de você. Você não precisará mais se proteger de tudo. A autodefesa que te desgastava será substituída por confiança. Confiança de que o mal não tem mais legalidade. Confiança de que você é amparado. Confiança de que não está mais à mercê de palavras que ferem, nem de olhares que acusam. Porque a verdade da minha voz sobre você anula todas as vozes contrárias. E quando a verdade é ouvida com profundidade, a saúde floresce, porque o corpo acredita no que a alma aceita como realidade. Você verá que até a postura do seu corpo mudará. Haverá mais espaço entre os ombros, haverá mais firmeza nos passos, porque a alma curada não anda com pressa, nem se curva ao medo, ela anda com liberdade, e essa liberdade tocará cada sistema do seu organismo. Sua circulação, seus batimentos, sua pele, seus órgãos internos, tudo responderá ao toque suave da liberdade, porque onde há liberdade, há saúde, e onde há saúde, há manifestação da glória do céu. Você começará a atrair ambientes de paz, porque sua energia espiritual estará limpa, renovada, viva, e as enfermidades que antes vinham como visitações frequentes já não encontrarão abrigo. Elas baterão à porta, mas não entrarão, porque sua casa será cercada por uma atmosfera de saúde espiritual. Uma saúde que brota da obediência, da gratidão, do reconhecimento diário de que o milagre não foi apenas um momento, mas uma forma nova de existir, um renascimento que o céu autorizou. As palavras que saírem da sua boca terão mais poder, porque serão palavras de quem foi restaurado no profundo, e a boca que fala a partir da cura, cura também os outros. Você será canal de restauração para muitos, sem precisar gritar, sem precisar provar nada. Sua presença já será mensagem, sua leveza será testemunho. E tudo isso nasceu no dia em que você decidiu parar e ouvir. Ouvir a voz que sempre esteve aí, mas que a dor tentava abafar. A voz que diz: estou aqui, e eu cuido de você. Eu preparei esse tempo, nada foi em vão. As dores que você enfrentou, o silêncio que suportou, os dias em que achou que ninguém se importava, tudo foi anotado e agora está sendo transformado. O que era motivo de cansaço, agora será motivo de honra, porque eu não desperdiço sofrimento. Eu redimo, eu renovo e eu dou novo significado. A dor que parecia ser o fim foi apenas o início de um caminho que te levaria à restauração mais profunda que você já viveu. Esse é o tempo, essa é a hora, e eu continuo aqui. Cada novo dia será um lembrete silencioso de que algo profundo aconteceu dentro de você. A forma como se levanta, o modo como encara as horas, até mesmo a sua respiração, tudo carregará uma leveza que antes não existia. Isso não veio por acaso. Veio porque você decidiu escutar o que era ignorado há muito tempo, decidiu olhar para dentro com coragem e permitir que eu restaurasse o que estava afogado no desgaste. E agora, esse resgate se torna visível até nos detalhes. O corpo que antes gritava agora silencia. Silencia porque está em paz, porque foi acolhido, porque finalmente encontrou um lugar seguro para repousar. Não importa quanto tempo durou a dor, o que importa é que agora ela não tem mais domínio. O medo que ocupava sua mente, a dúvida que te paralisava, as suspeitas constantes de recaída, tudo isso perdeu espaço. A fé que parecia pequena foi suficiente, porque não é o tamanho da fé que move milagres,
mas sua sinceridade. E essa fé, mesmo tímida, rompeu barreiras. Ela atravessou as camadas mais profundas do seu ser e acendeu uma luz que nem o tempo conseguiu apagar. Você não é mais o mesmo. Pode até parecer por fora, mas por dentro há algo novo. Algo que não se vê nos exames, mas se sente na alma. O alívio que você experimenta agora é fruto direto da minha presença. Não há medicamento que substitua isso. É o remédio invisível que cura a parte esquecida, aquela que os olhos humanos não alcançam. Você verá com mais clareza quem você é quando não está sob pressão. Vai redescobrir gostos, vontades, dons que estavam adormecidos. Sua identidade não será mais definida pela dor, mas pelo propósito. O corpo não será mais prisão, será instrumento. E essa liberdade abrirá portas emocionais que estavam trancadas há anos. Você voltará a confiar no próprio ritmo. Não será mais empurrado pelos dias, mas guiado por uma sensibilidade nova. Um tipo de sabedoria que nasce da cura verdadeira. A transformação que eu comecei se estenderá além de você, porque ninguém é curado sozinho. Ao redor, pessoas sentirão a mudança. Elas verão que a força que antes era usada para resistir agora se tornou fonte de vida. Você deixará de sobreviver para começar a inspirar. As palavras que antes vinham cansadas, agora terão autoridade. E essa autoridade não nasce do esforço, mas da experiência. Porque quem foi restaurado por dentro não precisa provar nada. A própria presença se torna prova. Você vai se lembrar do tempo em que a dor era constante, mas ela não terá mais poder. Não doerá relembrar, porque a lembrança virá com gratidão. Gratidão pelo que foi superado, pelo que foi revelado, pelo que foi vencido em silêncio. As madrugadas solitárias que pareciam esquecidas, agora se transformam em memoriais do cuidado divino. Cada uma delas carrega uma semente de vitória. E agora as sementes estão brotando. Os frutos começam a surgir. E eles não serão poucos. Eu creio no plano de Deus. Porque restaurarei a tua saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Jeremias 30:17. Essa promessa foi escrita para momentos como esse, quando tudo parece confuso, mas algo dentro de você sabe que está sendo renovado. A cura verdadeira não se apressa. Ela respeita seu tempo, acompanha seu passo, entende seus limites. E eu, como seu Criador, conheço cada um deles. Por isso, estou fazendo tudo no tempo certo, nem antes, nem depois. No momento exato em que você decidiu confiar. Agora, você não precisa mais se justificar, não precisa mais explicar o que sentia, porque eu vi. Eu estive lá quando ninguém mais esteve. Eu toquei as partes que ninguém alcançou. E agora, esse toque se transforma em testemunho vivo. Não com palavras vazias, mas com uma vida renovada, uma existência que carrega em si a marca da superação, que atravessou a noite e amanheceu diferente, que caiu sem ser derrotada e levantou sem precisar gritar por ajuda. Haverá momentos em que a emoção vai chegar sem aviso. Não será tristeza, será memória, um reconhecimento silencioso de tudo que você venceu. E nesses momentos não se envergonhe, permita-se sentir, porque a emoção que brota da cura é sagrada. Ela limpa, purifica, suaviza, e eu estarei ali acolhendo cada expressão. Porque eu não curo apenas para apagar o passado, eu curo para ressignificá-lo, para que o que antes foi dor, agora seja ponte para algo maior. Você não precisará correr atrás do tempo perdido, porque agora o tempo vai correr ao seu favor. O que antes era atraso, agora será aceleração. Os projetos esquecidos, os sonhos guardados, os planos abandonados por causa da dor, todos serão revisitados com olhos novos. O que antes parecia impossível agora será possível, porque o corpo não é mais barreira, a mente não é mais inimiga, o espírito não está mais cansado.
está desperto, alinhado, pronto para voar. Suas noites terão um novo sentido. Você não será mais acordado pelo desconforto, mas pelo desejo de viver. O sono será profundo, reparador, e o despertar virá com propósito. Não haverá mais aquela sensação de peso logo ao abrir os olhos. O dia começará com direção e não com resistência, porque o ciclo antigo foi encerrado. E nesse novo ciclo, você será guiado por paz e não por medo. Tudo ao seu redor começará a se reorganizar, como resposta à ordem que eu estabeleci dentro de você. Você aprenderá a fazer pausas sem culpa. Vai descobrir que existe beleza no silêncio e que nem toda produtividade é bênção. Às vezes, parar é o que mais te aproxima de mim, porque no descanso eu falo mais claro. E agora que você compreende isso, não terá mais receio de parar quando necessário. Vai saber discernir o tempo de agir e o tempo de repousar. E esse equilíbrio vai sustentar sua saúde, porque um corpo saudável nasce de uma alma em paz com seus próprios limites. As palavras que um dia te adoeceram não terão mais eco. Elas podem até surgir na memória, mas não encontrarão mais lugar para ferir, porque a cura também é um escudo que não repele a dor pela força, mas pela firmeza de quem sabe quem é. E você está se tornando essa pessoa, alguém que foi restaurado por dentro e por isso não se abala com facilidade, porque quando o alicerce é verdadeiro, as tempestades até chegam, mas não derrubam mais. Você se tornará mais seletivo com o que permite entrar, não só no corpo, mas na alma. Palavras, ambientes, conversas, tudo passará por um novo filtro, um filtro que nasceu da dor vencida. E esse novo cuidado não será medo, será maturidade. A maturidade de quem aprendeu que manter-se saudável é também uma escolha espiritual. Não se trata apenas de tratar os sintomas, mas de preservar a fonte. E a fonte agora está limpa, viva, fluindo com liberdade, sem obstáculos internos. O toque que você recebeu não foi apenas para aliviar, foi para transformar. Não foi apenas para um momento, mas para uma jornada inteira. E durante essa jornada eu continuarei. Em cada passo, em cada decisão, em cada dificuldade que surgir, estarei presente. Porque quem começou a obra fui eu, e eu sou fiel para completá-la. Mesmo que surjam dias desafiadores, eles não terão mais o mesmo efeito, porque você agora tem estrutura para permanecer, para vencer, para seguir adiante sem se perder. Seus relacionamentos também sentirão o impacto da sua restauração. Você se tornará mais paciente, mais sensível, mais presente, porque a dor constante já não estará mais ali te ocupando em silêncio. Você terá mais espaço para o outro, mais tempo para escutar, mais vontade de compartilhar o que está vivendo. E isso criará conexões mais profundas, relações que não serão movidas por carência, mas por verdade. E a verdade cura. Porque onde há verdade, o amor floresce sem esforço. O que está nascendo agora é uma vida nova. Não no sentido físico apenas, mas em essência. Uma forma de existir que parte da saúde como estado de espírito. Você vai aprender a se proteger sem se isolar, a se amar sem se fechar, a dizer não sem culpa, a dizer sim com segurança, porque a base foi refeita. E sobre essa base, tudo se transforma. O corpo responde, a mente se alinha, o espírito se expande. E onde há expansão, não há mais espaço para o que te limitava antes. Você saberá que foi curado não só porque os sintomas cessaram, mas porque a sua resposta à vida mudou. As reações serão outras. Os pensamentos mais leves. As decisões mais firmes. Não por obrigação, mas por transformação, porque o interior curado não repete os ciclos antigos. Ele rompe, redefine, ressignifica. E você está sendo parte desse movimento agora.
Cada respiração que você toma é testemunha da presença que permanece, do cuidado que te refaz, da promessa que se cumpre em silêncio. E mesmo quando ninguém mais notar, eu estarei celebrando sua vitória, porque eu vi tudo o que você enfrentou. Vi os dias em que não havia força nem para orar. Vi os momentos em que o corpo parecia ceder. Mas você não cedeu. Você escolheu permanecer. E hoje eu honro essa permanência com cura. Uma cura que não se mede em laudos, mas em paz. Que não se resume a um momento, mas a um novo estilo de vida. Um estilo marcado pela presença, pela leveza e por um amor que não falha. Eu continuo aqui e seguiremos juntos. Cada transformação verdadeira começa com uma entrega silenciosa. E você entregou. Não com alarde, mas com o coração cansado e sincero. Agora, o que brota não é apenas alívio, é uma nova consciência de si. Você começa a perceber como estava vivendo abaixo do que preparei. A dor se tornou companhia, o medo se tornou hábito, o cuidado próprio se tornou luxo. Mas agora, tudo isso está sendo invertido. A saúde volta como prioridade, não mais por desespero, mas por dignidade. A dignidade de quem entendeu que cuidar de si também é um ato de adoração, que respeitar seus limites não é fraqueza, é sabedoria. E essa sabedoria vai te acompanhar, vai guiar suas decisões, moldar seus horários, reorganizar suas escolhas. Você não sentirá mais culpa por descansar, nem vergonha por dizer que precisa de ajuda, porque o peso que te obrigava a dar conta de tudo perdeu força. E no lugar dele entra um ritmo leve, humano, onde o cuidado começa de dentro para fora. Essa leveza não virá como ausência total de lutas, ela virá como presença constante de paz, mesmo nas lutas. O que antes te desequilibrava, agora servirá de chão. As situações externas continuarão a vir, mas você não reagirá mais da mesma forma, porque algo foi realinhado por dentro. Seu sistema emocional não responderá mais em pânico. Sua mente não cairá mais em espirais de medo, porque o corpo aprendeu com a alma a confiar. E essa confiança se tornou escudo contra tudo o que adoece. Você voltará a enxergar beleza em coisas simples. Um abraço, um café quente, uma conversa leve, uma noite bem dormida. Antes, esses momentos passavam despercebidos. Agora, são celebrações. Porque você sabe o que é viver sem paz. E por isso, não desperdiça mais os sinais dela. Cada momento de leveza será honrado como um presente. E essa gratidão diária se tornará um dos maiores remédios para a sua saúde. O que antes era ansiedade, será oração. O que antes era dor, será gratidão. A dor foi profunda, mas não foi em vão. Ela te trouxe até aqui. Ela revelou onde estavam os pontos frágeis. Mostrou o que precisava ser enfrentado, não para te destruir, mas para te despertar. Você não teria parado se não tivesse doído tanto. Mas agora que parou, entendeu. E o entendimento abre portas que a força não abre. Por isso, mesmo sem querer, você foi levado ao lugar certo. O lugar onde eu pude falar sem interrupções. Onde a sua vulnerabilidade me deu acesso completo. Nada do que você viveu escapou ao meu olhar. Nem a noite em que pensou que não aguentaria, nem o dia em que o corpo parecia não obedecer, nem o momento em que você se olhou no espelho e não se reconheceu. Eu estive lá, e enquanto você se perdia no cansaço, eu preparava esse reencontro. Um reencontro com você mesmo, com sua essência, com sua verdade. E agora, a verdade está aqui, não para te acusar, mas para te libertar. Porque a liberdade começa quando você para de fingir que está tudo bem. Eu creio no plano de Deus. O Senhor é o que te sara. Êxodo 15, 26. Essa cura não é parcial. Ela não veio para aliviar e depois desaparecer. Ela veio para permanecer. Porque não se trata de tratar sintomas,
Se trata de restaurar o que foi ferido, escondido, esquecido. A cura que eu libero não se limita ao corpo, ela vai até as memórias, vai até os hábitos, vai até as crenças que você formou sobre si mesmo. E onde eu toco, nada fica como estava. Você verá essa cura se manifestando em lugares inesperados, ao reagir com paciência onde antes havia irritação, ao dormir sem remédio pela primeira vez em meses, ao sorrir sem precisar forçar, ao sentir que o corpo não está mais travado. Esses serão sinais do que o céu já está completando, porque a transformação verdadeira não precisa de anúncio, ela se revela no caminhar, e o seu caminhar será leve, será cheio de propósito, será um reflexo da graça que te alcançou no momento certo. A cada passo, você reconhecerá que algo mudou, e essa mudança não será mais revertida, porque o que começa com entrega não termina com esforço. O que eu comecei em você será sustentado pela constância da minha presença, e essa presença te acompanhará mesmo nos dias em que a rotina apertar. Porque agora você tem ferramentas, não está mais à mercê dos sentimentos, está equipado com discernimento. E onde há discernimento, há proteção. E onde há proteção, a saúde floresce. Você não precisará mais controlar tudo para se sentir seguro, porque segurança verdadeira não nasce do controle, ela nasce da confiança. E você aprendeu a confiar, primeiro porque não teve outra escolha, depois porque viu que ao soltar, as coisas começaram a se alinhar, e esse novo estilo de vida vai crescer. Você abrirá mão do peso que te afundava, dará espaço para o novo entrar, e esse novo virá com doçura, não virá para te exigir, mas para te curar por completo. As conversas mudam, os pensamentos mudam, o ritmo interno muda, porque a alma curada não aceita mais o que antes tolerava. Ela aprende a se respeitar, a colocar limites, a cuidar com afeto. E tudo isso não é egoísmo, é sabedoria que se transforma em saúde. Porque a alma que se respeita ensina o corpo a florescer, e o corpo que floresce honra o espírito que habita nele. E nesse ciclo de respeito, a cura se torna um estilo de viver, um viver inteiro e não apenas funcional. Você aprenderá a não se culpar pelos dias difíceis, eles virão, mas já não te derrubarão. Porque agora você sabe que o corpo também sente e que tudo bem não estar bem o tempo todo. O que mudou é que agora você escuta, você se permite sentir, você se acolhe ao invés de se cobrar. E esse novo comportamento é uma prova de que o céu está dentro. A sua gentileza consigo mesmo é um milagre que acontece todo dia. E esse milagre não depende de aplausos, ele depende de consciência. A consciência de que a sua saúde não é só um objetivo, é uma promessa. E promessas divinas não são instáveis, elas são eternas. Mesmo quando tudo parece parar, as promessas continuam caminhando em sua direção. E agora, você está alinhado com elas. Nada mais te separa do que eu tenho preparado, porque a dor já foi vencida. E a fé que você carrega agora não é mais frágil. Ela foi fortalecida no silêncio, na resistência, na confiança. E ela continua viva, alimentando cada célula sua com esperança. O dia em que você duvidou da sua força foi o mesmo dia em que eu te segurei com mais firmeza. Você não notou, mas eu estava ali. Enquanto você questionava, eu agia. Enquanto você chorava, eu firmava os alicerces da sua cura. E hoje você começa a ver o que eu estava fazendo. Tudo se encaixa. A dor fez sentido, o silêncio foi resposta, e o corpo que quase cedeu agora caminha com vigor, porque onde o cansaço habitava, agora habita o renovo. E esse renovo se manifestará em tudo o que você tocar. Você será mais presente, mais inteiro, mais consciente de cada segundo que vive, porque a alma restaurada não vive no automático. Ela saboreia, ela honra cada detalhe, e você começará a fazer isso,
não com esforço, mas com naturalidade. O cansaço que antes te impedia de perceber, agora cede lugar à presença. E a presença te fará enxergar beleza onde antes havia apenas ruído. Essa visão é parte da cura, porque quem enxerga o belo alimenta o corpo com luz. E onde há luz, não há espaço para a enfermidade permanecer. Seu corpo já não será mais seu inimigo, ele será seu aliado, um mensageiro fiel que avisa quando algo está fora do lugar. E você escutará com amor, sem medo, porque o medo já não governa mais suas decisões. O amor tomou esse lugar, e o amor ensina, o amor corrige, o amor sustenta. É esse amor que está fluindo em você agora. Um amor que não exige perfeição, que não compara, que não cobra. Um amor que simplesmente cura, com paciência, com ternura, com verdade. Mesmo que o mundo siga correndo, você não será mais empurrado por ele. Você terá o seu ritmo, um ritmo de cura, de consistência, de presença. E esse ritmo será o seu testemunho. Não importa se os outros entenderem. O que importa é que você sabe o que carrega, sabe o que venceu, sabe que a dor não define mais sua história. E essa certeza é o que te move. Um passo de cada vez, uma respiração por dia. E nesse caminhar, o milagre não será exceção. Será seu novo normal, porque eu continuo aqui, e isso é o suficiente.